Continuando aqui o nosso curso, vamos para o próximo capítulo, capítulo chamado Dinheiro. Para alguns vai estar capítulo 3, para outros não será capítulo 3, mas o conteúdo e o texto é o mesmo. No item moderação, no capítulo 2, que é capítulo moderação, foi falado a importância da moderação em todos os aspectos da vida. E um aspecto muito importante é o aspecto dinheiro. Aqui no item 1, eu vou trazer uma informação óbvia, mas é importante a gente refrescar a memória. Lembremos o que é realmente o dinheiro. Lembramos que são cédulas ou moedas usadas para comprar bens, serviços, etc. Ou seja, o que eu quero dizer é que ele não é o bem em si, mas ele é um pedaço de papel, né? Item 2. O que o dinheiro proporciona? O homem mais sábio do mundo e o mais rico do mundo, em seu tempo, fez uma declaração extraordinária. Ele disse que o dinheiro não é tudo, mas que o dinheiro responde por tudo. Eclesiastes 10, 19. Então, observe que Salomão fez uma declaração muito importante. O dinheiro responde por tudo. Vamos continuar lendo. E se formos parar para pensar, é bem isso mesmo, pois o dinheiro não é tudo absolutamente, mas ele responde por tudo. Há coisas relacionadas ao corpo, como saúde, inteligência, fé, beleza, por exemplo, que não podem ser compradas com dinheiro. Porém, o dinheiro auxilia e muito para conseguirmos essas e todas as coisas. Qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso, né? O dinheiro compra tudo o que o trabalho humano é capaz de produzir. Compra tudo o que o trabalho humano é capaz de produzir. O trabalho humano é capaz de produzir o nascimento de uma criança? Não. Né? Somente Deus pode dar. O trabalho humano consegue curar todos os tipos de doenças? Não, algumas não. Né? Então o dinheiro e o trabalho humano não vão conseguir essa saúde, né? Nem fazer nascer um bebê do acaso. Então, assim, da mesma forma, o dinheiro ele é muito importante para comprar tudo que o trabalho humano consegue produzir, né? Ele responde por tudo, ele consegue comprar o que o trabalho humano produz. Aquilo que o ser humano não consegue produzir, o dinheiro não pode comprar. O dinheiro compra o trabalho de educadores, médicos, esteticistas, compra bens de toda espécie, compra união homem-mulher valorosa, compra amigos, prestígio social, enfim, não é preciso continuar. Item 3. A regra perder-ganhar do dinheiro. Vamos lembrar então, né, aquela regra do perder-ganhar lá do primeiro capítulo, que diz o seguinte, que se a gente deve perder dinheiro por amor a Jesus. Só que esse perder é o mesmo que trabalhar, que é o mesmo que sofrer por amor a Jesus. E esse trabalhar só é válido, considerado o trabalho aprovado, quando ele produz algum tipo de benefício para o meio ambiente. Né? Então, a gente tem que produzir coisas boas para a sociedade. Então, se a gente está produzindo aqui para a sociedade, Deus vai nos dar 100 vezes mais. E com o dinheiro não é diferente. Né? E qual que é a forma de a gente perder, uma forma prática de perder o dinheiro por amor a Jesus? A forma de perder é dando dinheiro para outras pessoas. Mas é qualquer pessoa que a gente tem que dar? É claro que não, né? Então, se dermos para os outros darão para nós, conforme a lei do universo. Por enquanto, só se atenha a isso, que a forma de perder o dinheiro é dando dinheiro para os outros. Eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Diz assim: Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então perceba que doar dinheiro para as pessoas, né, para as pessoas é a lei geral do universo. Dá e será dado. Né?
Agora acompanhe comigo o seguinte: porém temos que dar dinheiro para as pessoas que ganham menos que nós, conforme explico o subitem a seguir. Então veja que nós temos que dar para as pessoas mais pobres, né? Lógico, para quem ganha menos do que nós, conforme o subitem a seguir, que é o 3.1. Para quem temos que dar dinheiro? A resposta já está no título do subitem, aos pobres. Por quê? Vamos ler. Conforme a lei do universo, tudo o que fazemos para as outras pessoas, outros farão por nós. Logo, se dermos dinheiro aos outros que têm mais dinheiro que nós, então os que têm menos dinheiro que nós irão dar dinheiro para nós. Isso é oprimir os pobres, e aquele que oprimir será oprimido. Compare com Provérbios, capítulo 22, versículo 16. Antes de ler Provérbios, eu queria explicar isso para vocês. Pense com você. Tudo o que você faz vai voltar para você. Se você ajuda quem está por baixo de você, qual vai ser a tua bênção? A tua bênção é que aqueles que estão acima de você vão ajudar os que vão fazer o mesmo que você fez. E eles vão ajudar você, entendeu? Agora, se a gente ajuda só os que estão acima de nós, quem vai ajudar a gente serão os que estão por baixo. Isso é oprimir, né? Porque os que estão por baixo, eles têm menos que nós, eles que vão querer ajudar a gente. E para que essa opressão dos pobres não aconteça, é sempre importante a gente seguir essa regra de ajudar as pessoas mais pobres do que nós. Os que têm mais, a gente não tem que ajudar. Em nenhum momento Jesus disse que a gente tinha que amar o nosso próximo mais do que a nós mesmos. Não, Jesus disse assim: nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, da mesma forma que a nós. Ok? E lá em Provérbios, capítulo 22, e versículo 16, diz assim: o que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Então veja só, o que dá ao rico certamente empobrecerá. Então não faça isso, não dê ao rico. Não dê ao rico. O rico, aquele que der ao rico certamente empobrecerá. O rico já tem a sua consolação, ele já tem a sua vida boa. Então ele não precisa de ajuda. Ou se precisa de ajuda, não precisa em relação ao dinheiro, porque ele já tem muito dinheiro, ok? Portanto, continuando a leitura aqui, né? Portanto, temos que dar dinheiro aos que têm menos dinheiro que nós, pois então quem vai dar 100 vezes mais para nós serão os que têm mais dinheiro que nós. E quanto mais pobres forem os que receberem, mais ricos serão os que vão nos dar. Os mais pobres sempre serão os mendigos. Então, assim, os mendigos, eles existem desde a antiguidade, e na época de Jesus também existia, e ao longo de todo esse tempo sempre existiram mendigos, existem até hoje, e eles continuarão existindo para sempre. Nunca cessará de existir mendigos sobre a terra. Mas o que ocorre é o seguinte, que nem sempre eles estão aparentemente nas ruas, como a gente imagina. Algumas cidades conseguem retirá-los das ruas, mas eles continuam sendo mendigos, por vários problemas, né, que eles possuem. Essa verdade já é de longo tempo. Deuteronômio 15, 9 a 11. Eu também vou ler este texto de Deuteronômio, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 9 a 11. Diz assim: cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Então, assim, veja que Deus ensina
a gente é dar aos pobres. Essa verdade já vem lá desde Moisés. Jesus disse que os que não derem aos pobres serão condenados ao inferno, e os que derem serão salvos no juízo final. Conforme Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, que eu vou ler agora. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, é um texto grande, mas eu vou ler mesmo assim. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, veja bem, alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então perceba, Jesus deixou claro nesse texto longo que nós lemos que a pessoa que ajuda os pobres, né, está ajudando a Deus. Não que Deus precise de ajuda, né, mas Deus ele dá os recursos para nós de dinheiro para a gente ajudar outras pessoas. E a gente tem que ajudar. Pois quando estamos dando dinheiro, estamos dando todas as coisas conforme a regra do item 2. Então, no item 2 nós lemos que o dinheiro é praticamente todas as coisas que o trabalho humano pode ser capaz de fazer, né? Então, quando nós estamos dando dinheiro, nós estamos dando tudo que nós podemos para as pessoas, né? Estamos pelo menos nos aproximando eles de todas essas coisas. E essa pequena sementinha que nós estamos plantando será multiplicada nas nossas vidas. Então, qual é a conclusão de todo desse raciocínio? Se dermos dinheiro para uma pessoa X qualquer, receberemos de uma pessoa que é o contrário de X, por exemplo. Acompanhe comigo o raciocínio. Se dermos dinheiro para uma pessoa pobre, receberemos de uma pessoa rica. Se dermos dinheiro para uma pessoa feia, receberemos de uma bonita. Se for uma bonita, receberemos uma feia. Se dermos para uma rica, receberemos de uma pobre. Se dermos para uma pessoa burra, receberemos de uma pessoa inteligente. Se dermos para uma pessoa doente, receberemos de uma pessoa saudável. Se dermos para uma mulher feia, receberemos de uma mulher bonita, e assim por diante, né? Então é um raciocínio que a gente tem que dar para as pessoas que sofrem. As pessoas que sofrem de tudo aquilo todo tipo de coisa ruim,
né? Então, e nunca nos confundimos com isso. Digo isso porque quando damos dinheiro, nem sempre recebemos só em dinheiro. Aqui está uma coisa importante. Eu trouxe esse item dinheiro não só para melhorar nossa vida em dinheiro, mas melhorar em todos os aspectos. Porque quando muitas vezes a gente precisa de saúde, por exemplo. Se nós estivermos precisando de saúde para nós ou para alguém que nós amamos, próximos a nós, qual é a melhor receita? Você vai lá e dá dinheiro para as pessoas doentes ou as pessoas pobres, né? Porque quando você dá dinheiro, apesar de Deus dar para nós aquilo que nós entregamos a elas, o dinheiro ele é facilmente negociado no mundo espiritual, assim como é na Terra também. E assim, então, da mesma forma como na Terra o dinheiro pode se relacionar com outras coisas, ele pode se relacionar também à saúde, por exemplo, dessa cura. Então, repetindo aqui, digo isso porque quando damos dinheiro, nem sempre recebemos só em dinheiro a nossa bênção. Mas os outros, quando não querem dar dinheiro, né, começam a perder coisas relacionadas ao corpo, como fé, inteligência, saúde, beleza e mulher. Por que o pobre é rico na fé? O pobre é rico na fé por quê? Porque as pessoas, ele não está ganhando dinheiro na terra. Está faltando muita coisa para ele. Então Deus começa a dar aquilo que é mais precioso para ele, que é a fé. Para ele conseguir não só o dinheiro, mas conseguir todas as coisas. Às vezes Deus começa a dar beleza, começa a dar saúde, inteligência e tudo mais. Continuando a leitura. Isso porque, como vimos no item 2, o dinheiro compra todos os tipos de coisas que o homem pode produzir. Veja o efeito da expressão por esta causa em Deuteronômio 15, versículos 9 e 11. Deuteronômio 15, 9 a 11 é o texto que nós lemos aqui. Né? Lá tem nesse texto, Deus vai dizer assim, através de Moisés: por esta causa eu abençoarei vocês. Né? Então, a expressão por esta causa, ou por isto, né, em outras traduções, pela causa de ter dado aos pobres. Quando você dá aos pobres, por esta causa Deus vai abençoar em tudo que a gente puser a nossa mão, ou que a gente for trabalhar, o que a gente for fazer, Deus vai abençoar. A conclusão 2 é: se dermos ao grupo de pessoas que tem menos quantidade de coisas boas, é melhor. E esse grupo são os mendigos. Então, assim, a gente pode doar aos mais pobres, e os mais pobres da sociedade são sempre os mendigos. Se a gente der aos mais pobres, Deus certamente já vai nos abençoar, né? Aos mais pobres próximos a nós. Só que se a gente der aos mais pobres do grupo próximo a nós mesmos, os que estão na última posição, vamos dizer assim, né? Que são os mais pobres, que são os mendigos. Se a gente der a eles, a bênção será ainda maior. Pois se dermos aos mendigos, estamos dando para as pessoas mais desgraçadas da sociedade. Então iríamos receber dos que possuem mais graça e tendemos a melhorar muito mais em todos os aspectos da vida. Então é isso. Se a gente tem que doar para as pessoas mais pobres, né? E se a gente puder doar aos mendigos, será ainda melhor. Continuando sob item 3.2. Por que não dar dinheiro para administradores? Ora, existem 3 coisas. Nós administrarmos é uma coisa. A segunda coisa é dar a bons administradores. E a terceira coisa é dar para maus administradores. Então vamos às definições aqui. Administradores. Quem são os administradores? São pessoas que receberam a tarefa de dar dinheiro aos pobres. Seja lá uma igreja, uma instituição de caridade, eles têm essa função de ajudar as pessoas mais pobres, necessitadas. Eles têm esse dever, né, de ajudar os mais pobres e os mais necessitados. Então eles são administradores. Daí entre os administradores existem os bons e existem os maus administradores. Bons administradores são os que dão dinheiro aos pobres cumprindo sua tarefa.
Maus administradores são os que não dão dinheiro que receberam aos mais pobres e, portanto, não cumpriram a sua tarefa. Pausar aqui. Hoje nós vemos quantas ONGs e quantas igrejas que recebem tanto dinheiro, arrecadam tanto, né, e outras nem tanto. E os que recebem, muitas vezes eles são maus administradores, eles usam o seu dinheiro para promover coisas que fazer atividades dentro da igreja, ou pagar altos salários para os seus empregados, ou então monopolizam, né? Todo o líder ali daquela administração monopoliza todo o dinheiro só para si, com ganância. Enfim, e a missão principal, a função mais importante, eles deixam de fazer, que é ajudar as pessoas mais pobres e necessitadas. Como nós vimos, Jesus ele quer que a função básica do cristianismo, das obras, é que a gente ajude as pessoas mais pobres e mais necessitadas. Só que, infelizmente, hoje vemos ONGs e igrejas que não estão praticando isso, ou praticam isso numa quantidade muito pequena. A maioria ajuda as pessoas pobres, mas é uma quantidade extremamente pequena que não surte o efeito, né, necessário. E nós, terceira definição aqui, é quando nós administramos. Nós administrarmos é nós dar o dinheiro direto para os pobres. Nós não entregar para um administrador administrar isso. A gente entrega direto. Então vamos lá. Agora eu quero levar vocês a entenderem isso. A verdade que acontece é o seguinte: a maioria das pessoas pensam que dar dinheiro aos mendigos é dar recurso para eles fumarem, alcoolizarem-se, usarem drogas, etc. E pensam que só serão recompensados se os pobres usarem o dinheiro para comprar coisas boas. Eles pensam que só seremos recompensados se colocarmos os pobres em uma casa, dar roupa, banho, comida, educação, até se tornarem pessoas normais. Isso não é verdade. Nós temos que dar o que queremos receber, isto é, dinheiro. Podemos ensinar com uma simples frase: não use drogas, não fume em excesso, não beba em excesso, e pronto. O fato de a pessoa ter a fé para crer e entender deve ser usado para o bem e não é algo que está dentro. Aliás, vamos recomeçar a leitura aqui. O fato de a pessoa ter a fé para crer e entender que deve ser usado para o bem ou não, faltou uma vírgula aqui, né? É algo que está dentro da mente humana e que só Deus pode fazê-lo ou não. Só Deus pode fazê-lo ou não. O que eu posso ter certeza é: se dermos, receberemos, independente se a pessoa usou nossa doação financeira para o bem ou não. Veja o que acontece a seguir. Se dermos dinheiro para uma pessoa pobre que usou para comprar drogas, receberemos de uma pessoa rica que não usa drogas, bem ilustre. Se dermos dinheiro para uma pessoa pobre que usou para comprar comida, receberemos de uma pessoa rica e receberemos da mesma maneira, né? Então, esse é um grande problema que nós temos, né? As pessoas pensam assim: não, eu vou dar o dinheiro para um morador de rua ou um catador de material reciclável, porque são extremamente pobres, mas daí, se eles usarem drogas, eu não vou ser abençoado. É um erro pensar assim, porque Deus nos abençoa quando nós damos para as pessoas pobres, né? É claro que a gente, por sermos cristãos, temos amor também na questão da pessoa, da saúde da pessoa que está do outro lado. Não somente que ela tenha o dinheiro para fazer o que ela quer, mas para que ela use esse dinheiro para não destruir seu próprio corpo. Então, quando nós entregamos, né, o nosso dinheiro aos pobres, já seremos recompensados, mesmo que a pessoa use para o mal. Devemos sim, sempre, né? Se a gente vê que uma pessoa usa drogas, a gente pode evitar de dar para aquela pessoa por questão de
aquela pessoa estar usando esse dinheiro para sua própria destruição. Então a gente deve evitar realmente. Mas a verdade é que quando a gente dá, Deus já nos abençoa, porque Deus é justo e cumpre com a sua palavra. Continuando a leitura, então muitos não dão dinheiro aos pobres por causa disso. Eles então vão a administradores, igrejas, instituição de ajuda para pessoas carentes, etc. Entregam seu dinheiro a eles. Ora, todos nós somos administradores do dinheiro e todas as graças perante Deus para com os homens. Né? Então, assim, esse é uma grande questão, né, que nós temos que dar o nosso dinheiro para as pessoas pobres. E muitas vezes a gente pensa assim, não, dar dinheiro aos pobres é o mesmo que dar para a igreja. Não, não é, né? Não é. Porque a igreja, ela tem ajudado quase nada, vamos dizer assim, para ser bem preciso, a igreja tem ajudado quase nada financeiramente pessoas pobres e necessitadas. A igreja, a instituição igreja de Cristo, ela está descumprindo os mandamentos que Cristo colocou. Cristo colocou o mandamento para a gente ajudar as pessoas pobres e necessitadas. E as igrejas não estão fazendo isso. Quando eles sempre ajudam as pessoas pobres, mas com o resto, com o que sobra, em pequenas doações de alimentos. E essas doações são quase sempre uma mixaria, né, falando da realidade. Isso não é retirado do caixa da igreja. Então, isso é um absurdo. Né? O dinheiro que é arrecadado pela igreja, ele tem que ser usado para ajudar as pessoas mais pobres e mais necessitadas. Continuando aqui a nossa leitura, nós vamos continuar esse assunto, esse raciocínio, sobre doações para igrejas e instituições de caridade. A quantidade mínima que temos que dar é 10% do nosso ganho líquido, conforme Deuteronômio 14:22, 26:12, Malaquias 3:10, Mateus 23:23. Sejam para administradores ou aos mais pobres. A promessa é grande para os dizimistas. Aqui em Malaquias 3:10 a seguir, Deus, a partir do versículo 9, se não me engano, Deus vai trazer uma grande promessa para os dizimistas, né? E isso no final do Antigo Testamento, né? E essa promessa dos dízimos, na época, era dado no templo, porque o templo era usado, existiam pessoas pobres lá dentro. Né? O templo, no Antigo Testamento, eles eram... Quem recebia o dinheiro dos dízimos eram os levitas. Os levitas, pela lei de Moisés, eles não podiam trabalhar. Não é que não trabalhavam, eles não podiam trabalhar. Eles tinham que ficar ali cuidando do templo e não podiam trabalhar. Então eles eram muito pobres. Né? E o que aconteceu? Então os dízimos iam só para eles conforme a lei bíblica do Antigo Testamento. Só que quando chegou Jesus aperfeiçoou o templo. Né? Jesus mostrou que o templo dele são os nossos próprios corpos carnais. Ele habita mais precisamente no nosso templo carnal. Muito embora seja fundamental e importante que exista o templo de pedras também, né? O templo de pedras e cimento. Então, ali o dízimo, todos nós cristãos tem que ser dizimista. Né? A questão é que esse dízimo ele tem que ser bem administrado. Ele não pode ser entregue a maus administradores. Vamos continuar a nossa leitura. Acompanhe e entenda. Se alguém dá 10% ou mais aos pobres, é bom administrador. E quanto mais dá, melhor administrador é. Então, se você dá mais que 10%, é 11, 12, 13, 15, 20%, 30%. Jesus falou que quando a sua semente cai em boa terra, um produz a 30, outro a 60 por um, outro a 30 por um, outro até 100 por um. Quando a semente cai em boa terra, ela produz muito. Quem dá então 10% para bons administradores
também é bom administrador, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Então aqui nesse parágrafo nós lemos o exemplo de um bom administrador, né? Aquele que dá direto para o pobre. Esse é um bom administrador, ele mesmo administra, ele é um bom administrador. E quem dá para um bom administrador também é bom administrador, conforme está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 9 e versículo 10, que nós vamos ler agora também. Eu estou procurando o texto aqui na minha Bíblia, e diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, assim, se a gente dá o nosso dinheiro para um bom administrador, uma pessoa que administra a favor dos pobres, nós também seremos abençoados da mesma forma, né? Porque ele está administrando da forma adequada, uma forma correta. Agora veja o próximo parágrafo. Quem dá 10% para maus administradores é mau administrador. No entanto, é importante saber que muitos maus administradores acabam dando aos pobres, não por causa das suas justiças, mas por causa do fingimento de serem justos. Ora, um exemplo está no livro de Malaquias. O próprio livro de Malaquias, que falou aqui do dízimo, ele fala também, o mesmo profeta falou que muitos sacerdotes faziam acepção de pessoas. Malaquias 2, 1 a 10. E no mesmo livro instrui a dar o dízimo no templo, porque o templo dava mantimento a muitos necessitados para apenas cumprir a lei de Moisés. Ora, aquela parcela que é direcionada aos pobres será multiplicada, de outra forma não. Então veja só, vou citar um exemplo bem prático aqui. Você está numa igreja e o teu pastor ele é um mau administrador. Ele é um mau administrador. Ele faz por fingimento só. Então assim, para você, ele não está sendo um mau administrador, porque ele está compartilhando com as pessoas pobres. Então, se ele está compartilhando com as pessoas pobres em uma quantidade significativa e boa, mesmo que ele faça por fingimento, né, você terá a tua semeadura multiplicada. Então, Deus vai te abençoar e vai multiplicar a sua vida. Da mesma forma, se você entrega numa ONG, a ONG faz lá o seu trabalho somente para cumprir o seu papel, mas não tem nenhuma preocupação com as pessoas pobres que estão sendo ajudadas. Mas as pessoas, mesmo por fingimento desses administradores, as pessoas pobres estão sendo ajudadas, estão recebendo ajuda da ONG. Então, Deus vai abençoar você por causa desse trabalho que está sendo feito, muito embora seja feito com fingimento, né? Só que então a gente não deve entregar o nosso dinheiro para maus administradores, né? Se o dinheiro não está chegando na mão dos pobres, não está sendo compartilhado, ou o serviço que você entrega, né, para uma ONG ou para uma igreja não está sendo feito as tarefas de uma igreja para a sociedade, então esses 10% eles estão sendo... Você também é responsável, corresponsável pela má administração desses recursos. Ok? Vamos continuar lendo e entendendo melhor esse assunto. A própria lei mosaica afirmou que o dízimo não deveria ser dado só para os que estavam no templo, os levitas, né? Os levitas daquele tempo, mas também aos que estavam fora do templo, isto é, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. Então, Deuteronômio capítulo 26 e versículo 12 vai trazer para nós essa informação que eu estarei lendo agora aqui. Só peço que me deem um tempo para eu procurar esse texto. Diz assim, Deuteronômio 26:12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo,
Entregue-no ao levita, que era a pessoa do templo, né? Ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciarem-se nas cidades de vocês. Então, assim, veja que a própria lei de Moisés, ela ensinava que o dízimo não tinha que ser só para o templo de pedras, mas para quem estava sofrendo, para quem estava por baixo na sociedade. Né? Naquela época estavam os pobres, como nós lemos em Deuteronômio 15, aos estrangeiros, órfãos, viúvas. Mas ele ensinava a dar ao templo também. Né? Porque o templo era importante para o ensino, para outras tarefas também, não somente a distribuição de dinheiro, né? Mas também para as outras tarefas de ensino das escrituras, e todas as tarefas que o templo fazia para ajudar o povo de Israel naquele tempo, o povo de Deus daquele tempo. Continue acompanhando o raciocínio. Outra coisa importante é que se damos para administradores, estes dão aos pobres, quase sempre em alimento, vestuário, etc., nunca em dinheiro. Se dermos dinheiro, receberemos dinheiro. Se dermos comida, receberemos comida. O que você quer receber, dinheiro ou comida? Por isso, o bom é quando nós somos os administradores do nosso dinheiro, pois aí tudo será multiplicado. Eu que escrevo essas palavras sou como Moisés. Então aqui o que acontece é fazer uma pausa aqui. Veja, quando a gente dá o dinheiro para as pessoas mais pobres, a tendência é que a gente receba a bênção financeira também, porque a gente deu dinheiro. Agora, se a gente ajuda uma ONG lá, ou mesmo se a gente dá na igreja, a igreja compartilha somente em alimento para as famílias mais pobres, qual que é a tendência natural? A gente recebeu o que os mais pobres receberam também, né? Receber alimento, comida, serviços, né? Mas o que realmente muitas vezes a gente quer o dinheiro mesmo, para que a gente possa comprar depois todas as coisas para nós. Por isso a importância de a gente ajudar as pessoas mais pobres, sempre os mais pobres, nunca quem está por cima. Nós temos aqui então uma galeria de exemplos, gente. Eu que estou escrevendo para vocês essas palavras, sou como Moisés. Moisés ajudava os pobres, como Jeremias, que ajudava os pobres, como Salomão, que ajudava os pobres, Davi, que ajudava os pobres, como o apóstolo Tiago, que ajudava os pobres, como o apóstolo João, que ajudava os pobres, como o apóstolo Paulo, que ajudava os pobres, e finalmente como nosso mestre Jesus, que ajudava os pobres. E também temos um exemplo aqui que é o maior profeta do Antigo Testamento, que é João Batista, o profeta João Batista, o maior profeta que Jesus confirmou, ele sendo o maior de todos do Antigo Testamento, maior que Moisés, gente, maior que Elias, maior que Jeremias. No Antigo Testamento, esse João Batista, ele foi o maior. E o que ele ensinou um pouquinho antes de Jesus, né? E veja que, lembre-se que Jesus disse que esse João era o maior. Olha o que ele disse. Em Lucas 3:11 a seguir eu vou ler para vocês. João respondia: Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Então veja que esse João Batista, ele ensinava as pessoas a ajudarem as pessoas mais pobres, sempre. Esse era um dos itens fundamentais do seu discurso. Ajudar as pessoas mais pobres, de vida, para que exista igualdade, exista justiça social entre os bens. Né? Em Lucas capítulo 11, versículo 41 até o 42, está escrito assim, presta bem atenção. Jesus falando, tá? Dai esmola do que tiverdes, e eis de que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã, e da ruda, e de toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus.
importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ou seja, dar esmola é mais importante do que dar dízimo, né? Na verdade, Jesus estava falando não que dar o dízimo em si, mas dar no templo, né? Então, assim, Jesus falou assim, ó, que quando você ajuda a pessoa mais pobre, você está cumprindo a essência da sua vontade. Né? Agora, quando você dá para o templo ainda vai administrar e quase sempre é mal administrado. O templo precisa também. Jesus falou nesse texto, ele não falou que a gente não deva ajudar o templo. A gente tem que ajudar o templo também, porque o templo é importante para a manutenção do reino de Deus e para que o ensino da vontade de Deus seja cultivada, seja mantida. No entanto, ele fala assim que a esmola é mais importante que o dízimo. Tá? O juízo, né? Agir com juízo, com misericórdia e o amor de Deus é mais importante que esse dízimo. E agir com juízo, se a gente olhar o Antigo Testamento nos profetas, a gente vai ver que juízo é exatamente ajudar os pobres. O amor de Deus é ajudar os pobres. Continuando. A humanidade não aceita essa verdade que temos que dar dinheiro aos mais pobres. Porém, os apóstolos foram muito claros e objetivos. Então aqui vai começar um monte de textos que eu gostaria que vocês acompanhassem. Ó, Tiago dizendo: meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vocês lhes disser, né? Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago 2, 14 a 17. Então vejo o testemunho aqui do apóstolo Tiago, ele na sua carta universal, ele tem apenas 5 capítulos a seu livro, e ele falou com tanta ênfase esse texto, que a gente tem que compartilhar as coisas necessárias com os nossos irmãos que têm falta das coisas necessárias para o corpo, né? João, o apóstolo João, também conhecido como apóstolo do amor, ele afirmou que deixar de ajudar os mais pobres é sinônimo de não cumprir, de não amar a Deus, e sinônimo de não cumprir a sua vontade. Leia comigo. Quem tiver, João falando, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado de cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João, capítulo 3, versículo 17 a 18. Então, meus amigos, aprendam comigo. Dar dinheiro aos mendigos, né, ou aos mais pobres, é o resumo de agradar a Deus. É o resumo, gente. Se você se diz um cristão e você não compartilha o seu dinheiro com os mais pobres, você não é cristão. Porque ser cristão não é só um mero pensamento que professa ter fé. Porque quem crê nele, pratica as obras dele. E a prática da obra dele é ajudar os pobres. Prova clara, prova mínima que se espera de quem se arrependeu realmente dos seus erros e decidiu ser um cristão. No entanto, note que os que estavam no templo também deveriam receber, na época, os levitas. Então aqui começa a parte que eu defendo daí o lado da igreja, sabe? Porque assim como existem pessoas que dão dízimo somente na igreja, existem pessoas que dão dízimo somente para ONGs, somente direto para os mais pobres, né? Ou seja, na mão de outros administradores. E acontece que a gente não pode nunca esquecer de contribuir com a igreja. A igreja sempre precisará de contribuição financeira. Então esse último parágrafo, eu vou dizer por que nós temos que dar. Mesmo que o teu líder, você perceba que ele comete erros, você percebe que
mas ele está ensinando a palavra do cristianismo. Então, se ele está ensinando, pelo menos ensinando, seja por fingimento ou não, ou com segundos interesses ou não, mas a mensagem do Evangelho de Cristo está sendo ensinada, a Bíblia está sendo pregada e anunciada, é necessário que você contribua com o templo da tua igreja onde você frequenta e, inclusive, eu recomendo que todos estejam frequentando uma igreja cristã sempre, né? Então vamos ler aqui. No entanto, note que os que estavam no templo também deveriam receber na época, que eram os levitas. Tanto que em Malaquias 3,10 Deus puniu aqueles que Deus estava repreendendo, aqueles que não estavam recebendo, que não estavam dando dízimo no templo. Então veja que os levitas eles não podiam trabalhar. Então eles tinham que receber o seu dinheiro. Da mesma forma, hoje é difícil para um pastor, para um líder de uma igreja cristã, ele exercer seu trabalho na igreja e ao mesmo tempo ter um trabalho fora da igreja. Então é justo que ele receba lá a sua remuneração de forma adequada, numa quantidade adequada, e nós temos que contribuir com isso. Seremos abençoados se contribuirmos com aqueles que ajudam na igreja e discursam a mensagem de Cristo. Então, o nosso dízimo nunca deve ser 100% aos mais pobres. Eu também não vou estipular um valor exato, porque não há valor exato na Bíblia. O Novo Testamento deixa isso em aberto para a gente analisar e julgar. Eu tenho por mim que se a gente tem que ser no mínimo metade do nosso dinheiro tem que ser doado aos mais pobres. Então acompanhe comigo. Portanto, precisamos destinar uma parcela do valor doado para a igreja. Tá? Uma parcela tem que ir para a igreja, mas esse valor deve ser menor que a metade do total doado, pois a prioridade são os pobres. Então, assim, a igreja, a mensagem de Cristo, na verdade, ela é muito importante, não adianta a gente entregar alimento e pão e não anunciar quem é que está entregando para ele aquele pão. Anunciar que quem está entregando aquele pão para ele é Cristo, é Jesus que está entregando para ele, porque Deus nos deu todas as coisas, então é como se Deus estivesse entregando para ele. Nós temos que anunciar a ele a salvação. Então todas as obras que nós temos que fazer em Cristo, mas essas obras, nosso dinheiro, nosso recurso financeiro, que é o tema desse capítulo, ele tem que ser entregue aos mais pobres, ok? Tenhamos isso como prioridade. No entanto, o Evangelho de Cristo sempre tem que ser anunciado também. Então, pois a prioridade são os mais pobres e não a manutenção do templo de pedras, de cimento. Outro motivo importante para darmos uma parcela é que o discurso de Cristo está sendo proferido todos os dias nas igrejas, e isso é importante para reciclar o conhecimento dos cristãos, o que é algo indispensável. Então, mesmo que estejam lá na igreja pessoas que já conhecem a Cristo, toda vez que a pessoa vai lá e estuda, ela recicla esse conhecimento do cristianismo, da palavra de Deus, do Novo Testamento, da Bíblia, e todos os que contribuíram para que todo esse trabalho da igreja possa estar de pé serão abençoados. Então guardemos isso. O resumo, gente, do subitem 3.2 é o seguinte: por que não dar dinheiro para administradores? Porque geralmente administradores vão administrar mal. A gente não conhece, a gente não sabe julgar direito esses administradores. O bom é quando nós somos administradores do nosso dinheiro. Nós vamos direto na mão dos mais pobres e administramos. Só que nem sempre isso é possível. Então a gente entrega na mão de outros administradores. E Deus nos abençoa também, contanto que a gente avalie quem são esses administradores que estão recebendo nossas doações. Quem são esses líderes das igrejas? Quem são essas ONGs que estão compartilhando com a humanidade? Julguemos para que o dinheiro, nossos recursos, que são recebidos de Deus para nós, sejam administrados de uma forma correta.
Item 4. Uma virtude do dinheiro, que pode ser medido em números. Todos os aspectos da vida podem ser medidos como fé, inteligência, saúde, beleza, união, porém não medidos em números. Na verdade, todos podem ser medidos em números, mas a unidade de medida daí vai ser uma unidade bem genérica. Nós não temos essa condição de medir em números com exatidão a quantidade de fé, a quantidade de inteligência. A única medida em números que nós temos é realmente a regra da moderação, né? A regra da moderação para mais ou para menos em percentuais. Mas mesmo assim a gente não sabe o quanto nós estamos naquele momento de fé, o quanto nós estamos de inteligência, o quanto nós estamos de saúde, de beleza, de união homem e mulher. Então a gente não tem isso exato em números. Mas o dinheiro ele pode trazer números mais precisos. Então, continuando a leitura. Mas para o aspecto dinheiro pode ser medido em números. Isso permite-nos ter muito mais facilidade para administrarmos o que damos e o que recebemos. Okay? Então, por exemplo, se a gente conta o nosso dinheiro, a gente tem o valor exato que a gente ganhou no final de um período, de um mês, de um ano, de 3 anos. E a gente pode ter uma noção mais precisa do quanto a gente deve administrar a favor dos mais pobres e mais necessitados. Continuando aqui, item 5, os 2 limites da moderação. 2 coisas pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar e lance mão do nome de Deus. O sábio augura em Provérbios 37 a 9. Eu já tinha lido esse texto no final do item moderação, né? E estou repetindo aqui porque eu acho ele bastante prático para a gente orar a Deus. Né? Que a nossa oração a Deus relacionada ao dinheiro seja: Senhor, não me dê nem riqueza e nem pobreza. Que essa é a oração mais sábia que tem. Alguns pedem: Senhor, me dá riqueza. Essa é uma oração tola. Outros pedem assim: Senhor, pode me manter na pobreza. Também não é uma oração certa. Porque Deus ele quer a nossa moderação. Então, oremos assim: Senhor, não me dê nem riqueza nem pobreza. Eu vou ficar no nível intermediário. Essa é a oração certa, né? Para que a gente viva uma vida equilibrada, moderada. Como vimos acima, o cristão não deve ser nem rico nem pobre, mas moderado. Ter dinheiro em excesso é pecado grave. E ter falta de dinheiro em excesso também é um pecado grave. Na verdade, assim, é um modo de dizer a palavra pobre, né? Porque uma pessoa pode ser pobre e estar ainda dentro do limite da moderação também. Porque o limite da moderação é muito extenso. A gente estar naquele intervalo da moderação é muito extenso. A pessoa pode ser pobre, pode ser rica e ainda estar lá no limite da moderação. Agora, existem certos graus de pobreza em que a pessoa tem falta do mínimo necessário para a sua sobrevivência. Né? Então, aí começa a se tornar algo bem pesado. Então, assim, oremos para que Deus nos livre, né, e nos coloque sempre dentro do limite da moderação e nos livre de viver nos extremos, né? Claro que quando a pessoa quer ser mais justa, ela vai se aproximar do primeiro limite, mas esse se aproximar não é tanto, né? Vamos ler aqui o subitem 5.1. Primeiro limite do dinheiro, né? Então, o primeiro limite do dinheiro. Aqui nós estamos, item 5 vai falar da moderação do dinheiro, especificamente do dinheiro. Né? E aqui eu vou falar do primeiro limite, do segundo limite do dinheiro em si. Né? A Bíblia não diz qual é a quantidade mínima de dinheiro. Paulo resumiu em: tendo sustento e com que nos cobrirmos,
como sendo o suficiente, 1 Timóteo 6 e 8. Mas podemos levar em consideração o salário mínimo ajustado pelo governo federal como a quantidade mínima para a pessoa não sofrer demais e não pecar para a morte. Então, teoricamente, né, embora existam reclamações, teoricamente o salário mínimo do governo federal é para atender todas as necessidades do ser humano, para que ele possa se alimentar, se vestir, ter moradia, ter até transporte e todas as demais coisas necessárias para a sua vida. Né? Então, eu tenho por certo para mim que o mínimo que uma pessoa tem que ter é um salário mínimo. Né? Um salário mínimo é o mínimo que a pessoa tem que ter para viver uma vida com Deus, para viver uma vida que cuide da sua saúde, que cuide tendo moradia, tendo, como Paulo disse, um sustento e com que se cobrir. Né? No entanto, nem sempre, às vezes a pessoa tem um salário mínimo. Você de repente é um jovem, mora com os pais, o teu mínimo de dinheiro não é em dinheiro propriamente dito, então não é um salário mínimo, mas é algo proporcional a isso, porque você recebe dos seus pais ou do seu cônjuge, enfim, você recebe alimentação, você recebe moradia, você recebe as coisas, então você tem o mínimo necessário para que venhamos a ter uma vida, para que você tenha uma vida normal. E é isso que você tem que se manter. É a tua bênção que você tem recebido de Deus. Vamos para o segundo limite. O segundo limite: disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Lucas 16, 25. Esse segundo limite aqui é o limite que ninguém quer. Né? O primeiro limite, como eu falei lá no capítulo 2 da moderação, o primeiro limite todo mundo aceita, né? Todo mundo aceita. Mas o segundo limite ninguém quer. Né? Então, assim, ser abaixo de um salário mínimo, todo mundo concorda que a gente não deve ter. Agora, quando a gente fala que não pode ter dinheiro acima do mínimo que Deus permite que a gente tenha, representando ganância, daí ninguém quer obedecer a esse mandamento de Deus. Né? No entanto, aqui em Lucas 16, Jesus é muito claro e muito objetivo. Eu vou resumir a história de Lucas 16 para vocês. Jesus estava dizendo para os apóstolos, e alguns fariseus estavam próximos, Jesus falou assim para os apóstolos: Olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Sabe? E daí os fariseus começaram a zombar de Jesus, começaram a desprezá-lo, falar que idiota, né? Ou coisa assim parecida. Né? E daí Jesus falou para eles: Olha, contou uma história para eles. Contou assim, ó, a história de... Qual a história? A história de um homem chamado Lázaro e um rico. Lázaro era extremamente pobre, um mendigo. Lázaro é um mendigo. Vivia cheio de males. Né? E daí o que aconteceu? Só que daí passaram-se todos os anos e Lázaro sempre na pobreza dele, o rico sempre na riqueza dele, do bom, do melhor, uma vida cheia de luxo, cheia de coisas boas. Daí morreram os dois, morreu Lázaro e morreu o rico. Só que daí quando eles morreram, a situação se inverteu. O rico foi para o inferno e ficou atormentado nas chamas. Né? E Lázaro foi para o céu, foi para um lugar maravilhoso, bom. E Lázaro estava numa situação de extremo conforto nos céus. Né? E daí o que aconteceu? Daí o rico, esse rico, né, que estava atormentado no inferno, clamou para Abraão e falou assim: me tira daqui. Né? Daí Abraão falou: Olha, respondeu com esse versículo que nós lemos agora, 16, 25. Abraão respondeu para ele: Lembre-se, quando você estava no mundo, você só recebia bens em toda a sua vida, e Lázaro somente recebeu o mal.
Agora a situação se inverte para que a justiça seja estabelecida. Deus é justo. Então é muito claro, gente. Nós temos que aceitar. Como eu disse para vocês, nós podemos ter muitas coisas nesta terra e devemos buscá-las, mas não de forma exagerada, excessiva. Acompanhe o raciocínio. Retomando aqui o raciocínio. Ora, como vimos no item 2, o dinheiro compra todas as coisas. Se formos ricos de todas as coisas, então... Faltou uma vírgula aqui de novo, né? Ora, como vimos no item 2, o dinheiro compra todas as coisas. Se formos ricos de todas as coisas, então o nosso futuro será pobre de todas as coisas. Triste o futuro, não é mesmo? Então não podemos ter excesso de dinheiro, pois produz prazeres em excesso e, como consequência, um futuro horrível. Então, assim, nós não podemos ter dinheiro em excesso, né? Nós não podemos querer cobiçar e nem ter, mesmo que apareça a oportunidade para a gente ter o excesso disso, a gente tem que abrir mão disso, senão a gente vai ter um futuro horrível após a morte. Ora, podemos ser ricos sem pecar para a morte. Ora, podemos ser ricos sem pecar para a morte. A Bíblia também não enumera esse limite. Então podemos levar em consideração a divisão da sociologia. Então o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, gente. A maioria de nós, né, não está ultrapassando o segundo limite na humanidade. São poucos. E exatamente por ser poucos é que a maioria das pessoas cobiçam ser assim. Porque as pessoas querem ser sempre umas maiores que as outras, produzindo mais ódio entre as pessoas, mais calúnia e mais preocupações desnecessárias. Tudo que não corresponde com o mandamento de Deus, que amarás o seu próximo como a si mesmo. Então, o que a gente tem que ter, a gente pode ter, e eu tenho para mim por certo, cuido que eu tenho o Espírito Santo, eu considero muito boa a divisão da sociologia. A sociologia divide assim, a classe alta como grandes industriais, grandes comerciantes, grandes proprietários de terra e banqueiros. Então esse grupo aqui, é o grupo que depois da morte, com certeza vai ter dívida lá para prestar com Deus, porque mesmo que eles tenham sido banqueiros, grandes industriais, grandes comerciantes de forma honesta e justa, a tendência é que eles vão ser pobres no céu e talvez nem estarão lá no céu, nem aprovados serão. E a grande tendência, considerando a regra da moderação, eles não serão aprovados de forma alguma. Não digo que isso é impossível, porque a gente não pode levar essa regra ao pé da letra. Mas, em regra geral, eles estão por cima na sociedade. A Bíblia diz em Lucas 16, tem um versículo que diz que tudo que dentre os homens é elevado, grande, excessivamente grande, para Deus é abominação. E os abomináveis, o lugar deles é o lago de fogo. Então, assim, Apocalipse 21:8 vai dizer que os abomináveis, o lugar deles é o lago de fogo. Então, assim, nós temos que ter em mente, gente, que a gente não deve jamais cobiçar-se nada disso daqui. Se você hoje está aqui na classe baixa, a gente tem que cobiçar estar aqui na classe média. É um trabalho qualificado, pequenos industriais, pequenos comerciantes, enfim, algo intermediário. Já a classe baixa, ela pode estar também dentro do intervalo da moderação. Mas porque ela às vezes está trabalhando, trabalhador sem qualificação. Mas mesmo assim, não é algo bom a gente estar lá com excesso de pobreza, meus irmãos. É algo muito inseguro. É um excesso de justiça que Salomão falou lá em Eclesiastes capítulo 7.
A gente não deve também ser exagerado na justiça também. Porque quando a gente é exagerado na justiça, às vezes a gente acaba se queimando e acaba até não lançando mão do nome de Deus, né, como a palavra ensina, acaba se tornando, se reclamando de Deus muitas vezes. Enfim, o excesso de justiça, de forma exagerada, a gente não consegue manter essa ser justos para sempre. A gente acaba não dando continuidade, não sendo constante na nossa justiça. Depois acaba se tornando pior, acaba se tornando excessivamente injusto. Muitas pessoas que estão na classe alta aqui, são pessoas que estavam aqui e estavam excessivamente justas com Deus. E daí Deus abençoou eles para cá. Só que essa bênção excessiva que eles acabaram assimilando e aceitando vai condenar eles lá na frente. Ok? Muita murmuração existe também quando a gente é excessivamente pobre, né? Que daí é ultrapassar o primeiro limite aqui, né? Então, que sejamos sempre moderados, queremos estar sempre na classe média aqui. Portanto, tenho por certo que todo aquele que está na classe alta ultrapassa o segundo limite. É o que eu cuido, eu que tenho o Espírito Santo, cuido, estar correto, né? Nesses limites aqui estabelecidos por Deus. Com certeza existe um limite. Isso eu posso afirmar sem sombra de dúvida. Agora eu não posso afirmar sem sombra de dúvida que é exatamente essa classificação da sociologia é a classificação mais correta. Mas com certeza a sociologia está encaminhando para algo bom. Né? Então, se a gente estar aqui, com certeza estamos bem com Deus. Agora aqui, muito provavelmente não. E aqui também existe uma possibilidade de a gente se queimar. As consequências do excesso de dinheiro começam primeiro com a perda da fé. Tiago 2:5. Eu vou ler esse texto para vocês, que está lá em Tiago 2:5. Diz assim: Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Então perceba, amados irmãos, que desde a época dos apóstolos existiam lá os ricos e os pobres. E os ricos sempre eram aquelas pessoas mais amadas, né? O rico sempre tem muitos amigos, pessoas que querem estar próximos deles, pelos benefícios que eles podem proporcionar. No entanto, o apóstolo Tiago deixou bem claro que Deus deu a riqueza da fé para os que são pobres de dinheiro nesse mundo. E essa fé vai encaminhar eles para uma riqueza celestial sem tamanho. Retomando a leitura. Depois, com a perda da sabedoria, né, Mateus capítulo 13, versículo 22, vai dizer lá que as riquezas sufocam os frutos da pessoa com Deus. Então, assim, os frutos quais são? O fruto da sabedoria é um dos frutos. Então, obviamente, a pessoa está perdendo, não consegue frutificar no conhecimento. Por quê? Por causa que o dinheiro sufoca. Perda da saúde, perda de beleza, perda de união em mulher, inclusive na terra. Às vezes essa perda, esses excessos de dinheiro não causam só problemas na fé, na sabedoria, mas causam problemas não só coisas celestiais, mas coisas terrenas também. A pessoa às vezes tem muito dinheiro, mas não consegue alcançar a bênção no relacionamento amoroso. A pessoa acabou perdendo sua beleza, acabou perdendo sua saúde. Por quê? Porque Deus não tem prazer em dar saúde para a pessoa que está lá no excesso do segundo limite. É por isso importante a gente se manter aqui. Lembremos da regra da moderação que foi explicado. Não cobicemos o excesso de prazeres dos excessivamente ricos, mas nos mantemos, vamos trabalhar e lutar e estudar por estar aqui, na classe média. Item 6. A forma correta de sair da pobreza, através do trabalho. Em Provérbios capítulo 3, versículo 11, tem um versículo muito importante que nós seríamos muito felizes se a gente entendesse e guardasse na nossa memória.
A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Então, quem ajunta de forma honesta o dinheiro é sempre agradável aos olhos de Deus, né? Deus disse que multiplica 100 vezes mais quando a gente trabalha por amor a Ele. Uma quantidade muito grande, porém limitada. Por isso, o nosso crescimento pode ser rápido, mas não imediato. Às vezes demora anos, porém não devemos roubar ou agir com desonestidade para conquistar o dinheiro. Temos que consegui-lo através do nosso trabalho, obedecendo todas as leis do Estado, pagando todos os tributos e com honestidade para com os que trabalham próximos a nós. Okay? Então, eu vejo muitas pessoas que trabalham, às vezes são desonestas com o patrão, desonestas com o seu empregador, desonestas com o seu colega de trabalho, com o seu gerente, com o seu líder, com o seu supervisor. Essa não é a forma correta de a gente conseguir o nosso dinheiro. A forma correta é ganhar ele de uma forma trabalhando de forma honesta e depois compartilhando com os mais pobres e um pouquinho com as igrejas de Cristo, para que o nome de Cristo seja multiplicado e anunciado, e também os mais pobres recebam esse amor e sua semente seja multiplicada na sua vida. Item 7. Reflexão sobre o dar dinheiro aos pobres. É uma reflexão. Então o item 7, gente, é para a gente sentir, sabe? Então, antes de ouvir, de ler o item 7, respira e entenda. Jesus está dizendo em Mateus 19, disse assim, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Essa é a declaração de Jesus para quem quer juntar muito dinheiro. Então, você quer juntar muito dinheiro? Jesus está dizendo assim, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Então, essa é a mensagem de Jesus para quem quer ajuntar muito dinheiro. Outra vez, Jesus dizendo, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Marcos 14, 5 a 7. Ou seja, dar dinheiro aos pobres é o mesmo que fazer-lhes bem. Então, assim, Jesus confirmava várias vezes, que dar dinheiro aos pobres é fazer bem. Nessa ocasião, os apóstolos queriam... foi uma história assim. Uma mulher chegou aos pés de Jesus. Era uma mulher que tinha cometido muitos pecados. E essa mulher, ela começou a ungir os pés de Jesus com óleo, que é um óleo valioso. Os apóstolos viram aquela situação e falavam assim, puxa, para que essa desnecessidade, né? Podia vender esse dinheiro do óleo e dar para as pessoas mais pobres. Naquela ocasião, Jesus falou, olha, é que eu estou prestes a morrer. Então, por hoje deixa, né? Mas ele, nesse mesmo momento, no momento que mais Jesus estava dizendo assim que, no único momento que eu encontro que Jesus concordou em não dar aos pobres, nesse mesmo momento Jesus falou que dar aos pobres é fazer bem a eles também. Até nesse momento, Jesus falou que é fazer bem a eles, né? Então, por consequência, cumprir sua vontade, cumprir seu querer. Outra reflexão é que dinheiro não é comida. Ora, se Jesus, pense comigo, muita gente pensa assim, não, tem que dar comida para as pessoas mais pobres, não dinheiro. Ora, se você está dando comida, é algo bom, meu irmão, minha irmã. É muito bom, mas seria melhor se você desse dinheiro a eles, né? Não sempre, não a todos, né? Por exemplo, se você vai dar dinheiro para um usuário de drogas, você não vai estar fazendo tão bem a ele, porque apesar de com certeza você ter a certeza que Deus vai abençoar, a regra, o mandamento de amar o seu próximo não está sendo bem cumprido aí, meu irmão. Que ele vai usar, o dinheiro vai ser usado para usar droga realmente.
Então, nesse caso, dessa pessoa que você está vendo que a pessoa usa, é um usuário de drogas, para essa pessoa o melhor é você dar comida mesmo e não dinheiro, é o contrário daí. Então, se Jesus queria que... Acompanhe a leitura comigo aqui. Ó. Ora, se Jesus queria que dessemos outra coisa que não fosse dinheiro, ele não teria pedido para a gente vender antes. Em Marcos capítulo 10, versículo 21, Jesus falou para a pessoa vender e dar aos pobres. Né? Em outra vez, em outro texto, Lucas 12, 33, ele disse: vendei o que tendes e dai esmolas. Então, assim, Jesus, ele não falou, ele podia ter, ao invés de ele ter falado assim, vendei o que tendes e dai esmolas, ele poderia ter falado, ó, dê o que vocês têm para os que não têm. Seria justiça? Seria justiça. Só que Jesus, ele queria que a gente desse em dinheiro, porque é uma forma mais prática, uma forma que a gente consegue praticamente, de forma prática, conseguir fazer, né? Então, e Jesus estava dizendo também que com o dinheiro, se você dá dinheiro para as pessoas, conforme a regra do item 2 desse capítulo, a gente está dando todas as coisas para as pessoas. Então, obviamente, está sendo mais correto. É claro que se a gente encontra uma pessoa que vai usar o dinheiro para o mal do corpo dela, né, como um viciado em drogas, como uma pessoa viciada, um alcoólatra viciado no alcoolismo. Então, assim, numa pessoa assim, realmente, a gente não é muito adequado e nem louvável a gente dar dinheiro na mão dela, porque ela vai usar esse dinheiro para o mal do corpo dela. No entanto, vamos sempre lembrar desse mandamento de Jesus, que dar em dinheiro é melhor do que dar em comida. Mas dar comida também é necessário, porque a comida está cuidando do que é mais precioso em toda a criação, né? Que é o nosso corpo. Então, é importante as duas coisas, né? Em alguns textos, Jesus falava para vender e depois dar. Então, ele queria que fosse dado em dinheiro, né? A recomendação de Jesus. E aqui, para finalizar o raciocínio deste capítulo, tem vários textos aqui que vão nos ensinar sobre tudo o que foi falado aqui e que muita gente não consegue entender e não concordar. Principalmente na questão do segundo limite da moderação do dinheiro. Mas a verdade está aqui, explícita na palavra, né? Nós vemos aqui em Lucas 16, capítulo 14, que Jesus foi desprezado por não querer ser rico. Ele era pobre, Jesus era pobre. Mas ele não queria ser rico e ensinava os seus discípulos a não quererem ser também. E daí ele foi desprezado por causa disso. Então, se você é um cristão, você vai ser desprezado também. No entanto, Deus vai te abençoar muito por causa disso. Tá? E você não precisa ser pobre para andar com Jesus. Ele permite que você ande com ele sendo rico. Mas se você for classe média, você vai ficar entre os dois termos e vai conseguir uma vida mais confortável e segura para você também. E ele permite isso e é bênção de Deus também para a sua vida. Aprendemos que em Eclesiastes 10, 19, faltou digitar o número 1 aqui. Por tudo o dinheiro responde. Né? Um texto importante que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus capítulo 6 e versículo 24. Mateus 6, capítulo 24, vai falar de Mamon. O que é Mamon? Mamon é o deus do dinheiro, né? Da época, né? Uma idolatria, na verdade, o que eram demônios, né? E o que Jesus quis dizer assim, você não pode servir as riquezas e a ele ao mesmo tempo. Não dá para fazer. Ah, mas eu quero fazer as duas coisas. Não dá para fazer as duas coisas. Diz assim o texto: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, é a mesma coisa, a gente não pode servir as riquezas e ao nosso Senhor Jesus ao mesmo tempo.
Porque o nosso Senhor Jesus diz que não pode servir as riquezas. Mateus capítulo 13, versículo 22, vai dizer lá que a riqueza sufoca a sabedoria, conforme nós vimos. Sufoca os frutos, né? E os frutos, um dos frutos é a sabedoria celestial que Deus tanto quer que a gente tenha. Lucas 12, versículo 13 e 21, vai falar de um rico insensato que ele juntou dinheiro, ficou rico, daí ele morreu e não pôde levar nada para sua alma. Salomão, no capítulo, em Salmo 72, vai dizer que o rei justo é aquele rei que defende a causa das pessoas pobres e necessitadas. Isaías capítulo 11, versículo 4, vai dizer que o reino de Jesus é um reino que julga a causa das pessoas pobres e necessitadas. Jó, o grande e fiel Jó, ele deixou claro que a fidelidade dele também é ajudar as pessoas necessitadas. Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele declarou em Salmo 40, 17 que Deus cuida dos pobres. Então são muitos textos, né? Em Isaías capítulo 3, aqui vai dizer que Deus julga os que oprimem as pessoas mais pobres. Mateus capítulo 19, 21, conforme nós lemos, Jesus declarou: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: Jesus, sendo rico, se fez pobre. Ele era rico, mas Jesus era rico no céu. É a riqueza que a gente tem que ter. Lá no céu, sim, ser rico, né? Temos que ser moderado no céu também, né? Mas a riqueza celestial pelo menos durará para sempre, né? Em Tiago capítulo 2, versículo 5, ele vai falar a riqueza dos pobres, né? Vai falar que a riqueza dos pobres é a fé. Né? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, Jesus elogia. Você gostaria de receber um elogio de Jesus? Jesus chega para a igreja de Esmirna, que era uma igreja muito pobre, e que estava sendo oprimida por causa da sua pobreza. E Jesus chega para a igreja de Esmirna e fala assim: eu conheço a tua tribulação, mas você é rico. Claro, Jesus estava falando da riqueza celestial. E no capítulo 3 do Apocalipse vemos uma igreja ao contrário da de Esmirna. Daí, ao contrário de elogio, Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia, dizendo que ela era rica na terra, mas ela era pobre para com Deus. Então, assim, aceitemos essa palavra de coração, né? Aceitemos essa mensagem sobre o dinheiro e sejamos moderados no aspecto do dinheiro e entendamos que temos que ser dizimistas para as pessoas mais pobres, principalmente, mas também para as igrejas cristãs. Lembremos dos testemunhos de vários homens de Deus que nós vimos aqui. Quantos homens de Deus que eram justos e moderados no dinheiro e que ensinavam a ajudar as pessoas mais pobres, tanto no Antigo como principalmente no Novo Testamento. Muitos dizem que dar o dinheiro aos mais pobres é um sacrifício e tudo mais, mas nós vemos lá em Hebreus, no livro de Hebreus, nós temos um texto que eu gostaria de ler também com vocês, Hebreus capítulo 13, versículo 16, que diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então esse livro de Hebreus, que ensina que a gente é justificado pela fé em Jesus, por Jesus, né? E pela fé em Jesus, esse mesmo livro vai dizer assim que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento não eram bons nem agradáveis para a atualidade, para o Novo Testamento. Mas esse mesmo autor, esse mesmo profeta de Deus, ele vai ensinar o seguinte, que a doação aos pobres dos nossos bens, esses sacrifícios, eles agradam a Deus. Então, que Deus abençoe vocês,
Que Deus nos abençoe a todos nós, que a gente possa fazer o uso correto do dinheiro e a gente ter uma vida moderada no dinheiro para sempre, não só na terra, mas também nos céus.